Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Amoguin. E bem, é o seguinte, no vídeo de hoje estou aqui na companhia do Digníssimo Dutra, onde eu e ele vamos dar aqui algumas opiniões e comentários relacionado aí novamente, né? A gente já fez um vídeo sobre isso, que é relacionado basicamente sobre o Windows, especificamente aí sobre essa migração forçada da Microsoft, diante de todas as informações que a gente tem do mercado atualmente, é meio que ela quer forçar todo mundo a sair do Windows 10 pro 11. É basicamente assim a forma que eu vejo, porque no outro vídeo, se você ainda não chegou a ver, eu recomendo que você dê uma olhada, que a gente chegou a comentar sobre isso, sobre essa questão dela forçar a utilização de processadores de oitava geração, de TPM 2.0, que só foca em segurança, mas às vezes você nem precisa disso, às vezes você, como usuário, você nem quer essa segurança mais do processador, que é semelhante ao BitLocker da vida. Às vezes você não precisa de todos os recursos do Windows 11, que é que a gente quer comentar aqui nesse vídeo em questão, que é sobre esses problemas presentes no Windows, que já vem desde, sei lá, o Windows 8, 8.1 e por aí. No Windows 7 não tinha tanto desses problemas que a gente tem atualmente no Windows 10 e 11. Eu quero saber do Dutra se ele vai concordar em partes comigo com relação a isso. Mas enfim, vamos lá. Começar do começo ou começar do início. O Windows 10, na minha visão, tá? E na visão de muita gente da comunidade aí do Windows, que eu cheguei a pesquisar bastante para ver que várias pessoas falavam sobre isso. E é meio que comum, né? Meio que comum entre todos os usuários de Windows, que a maior parte do problema, tanto do Windows 10 quanto agora do Windows 11, é justamente a questão de processos que rodam em segundo plano, consumindo tanto CPU quanto de memória RAM do sistema. Tanto que não é tão à toa assim que, basicamente, para você utilizar o Windows 11, já estão recomendando que você tenha pelo menos, no mínimo, 8 GB de RAM, enquanto no Windows 10 eles falavam lá que 4 GB já era o suficiente. Não era, tá? Não era, porque para você utilizar com uma melhor fluidez ou coisa do tipo, precisaria de muito mais memória RAM, porque ele consome muito mesmo. E eu sei que tem dois lados da moeda quanto a essa questão de memória RAM. Ao mesmo tempo que ela consome bastante memória RAM do seu sistema, do seu hardware no caso, o sistema, né, a tecnologia que vai consumindo, ela não vai fazer por um mau uso, ela vai fazer justamente para fazer com que as coisas do sistema operacional funcionem corretamente. O sistema vai estar utilizando essa memória RAM para que nada crashe, para que nada venha a travar, para que nada venha a fazer o seu computador ficar travado por um bom tempo, né? Congelado por um bom tempo. Só que, em contrapartida, ele vai estar consumindo muita memória RAM, fazendo com que, às vezes, você fique meio preocupado por estar consumindo muito ao mesmo tempo. Às vezes você quer rodar algum aplicativo, alguma coisa, às vezes o Windows ele não faz corretamente a troca de memória RAM de alguma outra coisa que não esteja sendo utilizado, que esteja em segundo plano para aquele aplicativo que você abriu, e isso às vezes trava o aplicativo ou coisa do tipo. Então essas coisas acontecem também, realmente. Por mais que tenha sim o uso benéfico, um uso legal da memória RAM para deixar o sistema mais suave, para deixar o sistema mais estabilizado, mais estável. Sim, isso daí é o que deveria acontecer a princípio, né? Mas além dessa questão da memória RAM, que o Windows ele realmente consome muito aí em questão de processos de segundo plano, que muitas das vezes não funcionam corretamente, ou às vezes funcionam em questões que você nem sequer está utilizando, e é um outro problema do Windows, já chego lá. Mas antes disso, tem a questão também de processo, que além de consumir também memória RAM, esses processos às vezes são de coisas inúteis que você sequer está utilizando, você sequer sabe que está habilitado. E no Windows 10 isso foi o ápice. No Windows 11 eles até que deram uma diminuída ou outra, mas esses serviços na sua maioria estão lá habilitados por padrão quando você instala o sistema deles. Tanto que já tem diversos serviços, né, ferramentas de debloat, ferramentas de limpeza do sistema para deixar ele mais enxuto.
remoto para tirar todo esse lixo, né, que é o termo que eles utilizam, é todo esse lixo carregado, né, o bloat dentro do sistema, coisas inúteis que o usuário doméstico e o usuário mais casual sequer utiliza, mas está a todo momento no segundo plano, consumindo tanto CPU quanto memória RAM para nada, basicamente, sendo que você não está utilizando para isso daí. Mas voltando ao Windows 10, que foi o ápice quando isso começou a ser utilizado aí pela Microsoft, basicamente vem a questão lá de ligação dial-up, que quase ninguém utiliza hoje em dia. Vem questão aí de utilização remota para empresas, às vezes você nem utiliza isso, que é para questão de você deixar outra pessoa conectar remotamente ao seu computador para solucionar algum problema, coisa do tipo. Às vezes você não quer isso, às vezes você não quer sequer utilizar isso daí. Aí tem diversos outros serviços lá que você sequer utiliza, mas eles veem aí esses processos, muitas das vezes habilitados para o padrão da inicialização do sistema. E aí ele fica lá em execução até você desligar o seu computador novamente. E até lá consumiu CPU, consumiu muitas das vezes também memória RAM, ou às vezes serviços que vem instalado no seu computador. E você nem sabe que você tem ele, porque às vezes ele nem aparece na aba de serviços no sistema. Às vezes é alguma aplicação de fábrica que veio da onde você comprou esse computador. Às vezes vem com um antivírus instalado, você nem sabe que ele está instalado. Você só vai descobrir se você for utilizar uma ferramenta de desinstalação. E esse antivírus pode ser algo relacionado a alguma marca patrocinada da Microsoft, do Windows ou coisa do tipo. Ou como, por exemplo, o OneDrive. Vem um OneDrive instalado por padrão também. Às vezes você sequer utiliza o OneDrive, você utiliza o Google Drive, utiliza vários outros tipos de serviço. Você quer desinstalar o OneDrive, às vezes nem é possível desinstalar o OneDrive. Tem diversas burocracias, tem diversas gambiarras que você tem que fazer para tirar essas coisas inúteis do seu sistema. E no Windows 10 isso foi o ápice, basicamente, aonde surgiu inúmeras, mas inúmeras informações, tutoriais sobre como você poderia fazer o debloat, justamente essa remoção desse conteúdo inútil presente no Windows 10. Aí, depois de todas as informações, também surgiu outros serviços que o Dutra já chegou a utilizar bastante, que é basicamente o Ghost Spectre. O Ghost Spectre e outros aí, mas eu vou falar do Ghost Spectre, que é basicamente o mais famoso, que serve basicamente como uma prática, não uma prática, né, mas uma forma de deixar mais prático esses trabalhos, esses processos que você faria manualmente para fazer o debloat, para fazer a remoção dessas coisas inúteis no Windows 10 especificamente, que eu estou comentando. E basicamente já enxuta em uma ISO. Então você pega essa ISO do Ghost Spectre, com já todos esses trabalhos já feitos, que seriam feitos por você manualmente. Você pega essa ISO e instala, formata normalmente, com todo aquele processo de otimização já feito. Este é o Ghost Spectre, e ele não é famoso à toa, porque quando você vai fazer uma formatação, seja você um técnico ou um usuário casual, você vai ter mais da metade da otimização, quase mais da metade de serviços inúteis que seriam desabilitados no seu computador, que vêm habilitados aí automaticamente. Então isso é bem interessante, porque os usuários procuram por isso, os usuários buscam por isso, não é à toa. Por mais que você tenha um hardware mais parrudo, um hardware com uma boa CPU, com uma boa GPU, sei lá, com 32 GB de RAM, você vai acabar utilizando uma hora ou outra de debloat, você vai acabar utilizando uma hora ou outra algum serviço, alguma opção, alguma coisa do Windows 10 ou 11. Não tem como, porque tem muita coisa inútil que vem pro padrão dele. O Dutra, por exemplo, ele tem um setup bem parrudo, ele já falou aqui nos vídeos. O Dutra, acho que ele tem 32, 64 GB de RAM, alguma coisa assim. Ele roda lá o Wukong em 500 FPS, em 580K, não sei o que. E ele utiliza o Ghost Spectre, cara. Ele faz aí diversas modificações do Windows, porque vem em diversas coisas inúteis. Ele vai poder falar melhor sobre essa questão aí do porquê que ele não gosta desses lixos inúteis que vem dentro do Windows 10 e 11. E mesmo assim ele acaba utilizando.
O Ghost Spectre a gente pode falar um vídeo mais específico sobre ele mais pra frente, porque já tem umas controvérsias, porque eu, por exemplo, não sou muito de utilizar o Ghost Spectre porque ele não é open source, eu prefiro as alternativas open source ao Ghost Spectre que existem, mas não tem como eu negar que ele é realmente mais famoso por ser bem mais prático realmente em relação às alternativas. Mas, resumidamente, né, na minha visão, este seria sim o maior problema do Windows 10 quanto o 11, que são justamente essas coisas inúteis que vêm por padrão, que para o usuário doméstico, para o usuário casual, ele vai acabar eventualmente procurando essas informações depois na internet, porque não tem como, é muita coisa inútil que vem por padrão instalado aí no sistema. E aí, Dutra, o que você acha sobre isso daí? Bom, Margo, primeiramente, né? Meu PC não é todo assim, tão barrudo assim, não, tá? Não, não precisa exagerar do meu computador ele é mediano. E não roda o Kong a 500 FPS, ele roda, se não me engano, a 100. Isso sem limite, eu não lembro agora de cabeça. Isso depende também do gráfico. Se eu estiver jogando ele no Ultra, se não me engano, roda a 65, por aí. Então, tipo. Mas isso não é o que deu o assunto em si. Mas exagerando em colocando falo com os 500 FPS, é exagero da preu. Mas tá bom. Voltando pro assunto principal. Bom, cara, o Ghost Spectre ou até mesmo Extreme, qualquer outra ISO que promete ser limpa, elas geralmente são limpas mesmo. Tanto que, vai, eu recomendo a galera geralmente pegar o Windows Pro. Tanto que se você for naqueles sites que vende que às vezes você encontra num precinho legal, recomendo comprar, principalmente a Pro. Não recomendo muito o uso da Home se já for um usuário um pouco mais específico, né? E porque a vantagem da Home é que vai ter 1001 utilidades de drive. Então, a vantagem de ter drives genérico para tudo que é empresa, o Home vai te acessar bem. Porém, coisas que eu, assim, acredito que é por causa de patrocínio, ou até mesmo para forçar alguma coisa, o Windows, né, já vem instalado, por exemplo, Spotify. Eu não utilizo Spotify. Para que na minha ISO vai vir Spotify? Então, tipo, são coisas que, querendo ou não, algumas empresas, até mesmo tipo LinkedIn, essas coisas, eu uso, mas eu uso online, eu não preciso dele instalado aqui. Não que não seja uma boa ideia utilizar ele aqui, mas beleza. Que nem o Outlook, a galera que usa, que trabalha com a arquitetura Microsoft, maravilha ter ele aqui instalado, que é mais tranquilo, mais de boa. Mas, para mim, por exemplo, não vai ser utilizado. Eu não uso a arquitetura Microsoft 100% da vida. Eu até uso alguns softwares da Microsoft, tem o Word, Excel, essas coisas eu tenho aqui. Mas não necessariamente eu utilizo em si toda a arquitetura Microsoft. Mas coisas padrões que o Google, que ele vem, assim, eu acho que é desnecessário. Então, por isso que geralmente eu pego uma ISO mais limpa. Eu testei esses tempos atrás a Extreme e tal. Elas são muito leves. Tipo, cara, você formata o PC, tipo, hoje, eu formatei recentemente, eu tô com o quê? 50 GB utilizado. Isso que eu tô com uma porrada de coisa já instalado no meu PC. A ISO, tipo, tá 30 GB no máximo. Então, tipo, você olha assim, você fala, pô, por que que eu vou me matar de ter coisas em si sendo utilizadas demais, se eu posso simplesmente pegar uma ISO que é mais chuta. Vamos pegar o exemplo aqui, a do Windows, eu não lembro agora quantos gigas tá, mas se não me engano, quando você baixa ela é 4, mas aí você sabe que esses 4 se torna 100, num piscar de olhos. Então, ele vira tipo 100 GB. E por que que eu vou gastar 100 GB do meu SSD de 250 se eu posso, por exemplo, pegar uma ISO que é 40 GB, entendeu? Tanto que a galera geralmente vai para Linux por essas opções, exatamente por isso. Que geralmente o Linux ele vai consumir 12, 15, 20 gigas no máximo, dependendo da distro. Aí tu vai lá e coloca os seus enfeitozinhos, essas coisas aí e mais negócio. O que pesa na distro Linux geralmente não é o Linux em si, mas sim a interface gráfica, KDE,
a Plasma lá, a KD Plasma, a do GNOME lá, que eu esqueci agora o nome. Então, tipo, são várias distros que acabam trazendo a melhor interface. A Pop com o novo negócio lá, então, tipo, com Cosmic. Então, tipo, cara, é questão de você pegar uma coisa e falar assim, pô, vou utilizar ela pra mim. Então, e outras coisas que a Microsoft implementa atualmente no negócio, tipo Copilot. Copilot vem instalado direto no Windows 11. A galera que vai querer utilizar, maravilha. Mas pra que eu posso abrir o negócio? Cara, coisas que, querendo ou não, não vai estar sendo tão utilizado. Que nem eu uso mais aquela captura de tela. Eu uso o Windows Shift T, ou até mesmo o Windows Shift S. Ou até mesmo quando eu vou apertar o print, eu não preciso da ferramenta de captura de tela em si. Porque por padrão ele já vem nativo no Windows. Ele não precisa de um software especializado. Geralmente o software de captura de tela, se você for utilizar ele, é mais para você poder executar e poder pegar ele aqui e editar direto no arquivo antes de você salvar. Tipo, não há necessidade real de você precisar de um software específico para isso. Ou até mesmo as coisas no kernel do Windows, geralmente tem aquele software de fotos. O software de fotos do Windows, cara, querendo ou não, é uma coisa que vem nativo. Então, tipo, tem coisas que vem nativo que você fala assim, pô, não precisa, entende? Então, tipo, eu acho que vamos precisar realmente de utilizar algumas distros mais limpas, ou pelo menos você desativar alguns serviços que realmente é desnecessário. Tipo, não é porque eu tô falando que é desnecessário ou porque o Mago tá falando que é desnecessário que pra você possa ser desnecessário. Mas, por exemplo, coisa de inteligência artificial rodando dentro do teu sistema operacional para fazer o que você tá fazendo e tal. Cara, se você é um usuário doméstico, pra que tu quer isso? Entende? São coisas que, querendo ou não, a Microsoft ela começa a implementar coisa demais e no fim não implementa nada. Aí, por isso que a galera fica até brincando que o Windows é tudo misturado, principalmente a Home. Então, porque a Microsoft não sabe o que quer fazer, então ela fala, usuário, você não sabe o que você quer, então você vai ter tudo. E consequentemente, fica pesado, fica mal otimizado e você não acaba tendo essa performance. Isso inclui, se você for uma pessoa que joga bastante, por exemplo, é que eu não jogo tanto, mas eu jogo, mas eu não jogo tanto, eu geralmente jogo os indies. Então, pra mim, o PC tá ótimo. E num Windows mal otimizado, o meu PC vai rodar. Ele pode não rodar a 100 FPS, por exemplo, um jogo indie da vida. Ah, mas por quê? Porque tá tendo muito processo. Agora, se eu pegar uma ISO um pouco mais otimizada, é capaz de que ele rode melhor. Por quê? Vai acabar tendo essa performance devido ao Windows estar mais otimizado em questão de serviços. Ele não vai estar tendo que dividir o processamento do seu processador com outras coisas que está sendo rodada em segundo plano. Então ele vai poder focar no teu jogo, vai poder focar no aplicativo que você está mexendo. Então geralmente essas interações vai acabar sendo muito mais rápida. Com certeza, cara. E você foi muito bom. Por isso que é bom ter você aqui comigo, porque às vezes eu esqueço de falar uma coisa ou outra. É, Você trouxe à tona aí a questão da inteligência artificial, e é algo que eu esqueci completamente, porque eu tava pesquisando lá nas comunidades, principalmente no Reddit, que o pessoal comenta bastante, principalmente na gringa, que esse negócio de inteligência artificial forçada que a Microsoft está implementando no Windows 11 causou um alvoroço gigantesco lá na gringa, cara, quando isso veio à tona na primeira atualização. Hoje em dia, como já tem diversas formas de remover a inteligência artificial nativa como o Copilot do Windows 11, já deu uma aliviada, já deu uma acalmada, porque as pessoas quando vão pesquisar sobre como remover, já é bem prático, às vezes clica em um programa e já desinstala automaticamente,
um script em CMD que já faz tudo para você sem você se preocupar, claro, confiando em quem desenvolveu aquele script também, né? Senão eu já viu que pode acontecer várias outras coisas quando o CMD roda, principalmente administrador. E já deu essa acalmada, né? Porque já tem diversas maneiras, mas mesmo assim, quando o usuário doméstico, né? Que nem você falou, quando o usuário casual, doméstico, que já não entende muito dessas coisas, comprou o computador ali e tal, veio com Windows 11, não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, ele vai notar o computador dele meio lento, cara. É isso. O computador dele vai estar meio lento para abrir um navegador, para jogar um jogo, para abrir um software, um aplicativo, um programa. E ele não vai entender, ele vai estar achando que ele comprou o computador errado, o hardware dele ali não tá rodando muito bem, não tá muito legal, o computador dele é bem fraquinho, e na real não. Na real, ele não limpou o construtor dele, que a maioria das pessoas fazem. No Windows especificamente, né? Não fez o famoso debloat, que existem aí há anos. E sempre mais e mais pessoas vão conhecendo o debloat. Eu já faço debloat no Windows, sei lá, desde 2017, 2018, quando o Windows 10 começou a ter um monte de porcaria incluída nativamente. E as pessoas vão fazendo isso daí. E principalmente quando a pessoa está utilizando o Windows 11 com a inteligência artificial nativa, meu amigo, imagina o quão lento deve ser aquele negócio rodando em segundo plano, ainda que o processador, né, ou a placa de vídeo não tenha NPU, Dutra. Porque hoje em dia já tem diversas placas de vídeo, processador também tem um pouquinho disso daí, mas mais para placa de vídeo, tem ali um chip, né, que é meio complicado falar tecnicamente, mas tem uma parte da GPU que é específico para inteligências artificiais, que é a famosa NPU. E com essa parte específica para inteligência artificial não pesa tanto na performance do sistema, porque é uma parte separada. É que nem você for gravar uma gameplay, fazer uma live, você não utilizar do seu processador, da sua GPU, normalmente, mas usar uma placa de captura. Você vai te dar uma folga, né, no seu hardware para um hardware externo, para um hardware que não impacte na performance do seu sistema. E para isso serve a placa de captura, por exemplo. E aí eles desenvolveram a famosa NPU, que é para trabalhar especificamente, né, exclusivamente com inteligências artificiais. Só que isso é agora. Tem gente que vai migrar para o Windows 11 e não tem essa NPU, não tem um processador bom para lidar com essas coisas. Não tem uma placa de vídeo para poder suportar todo esse gargalo. Então vai sim tendo esses problemas e você vai ver cada vez mais, cara. Mais e mais e mais reclamações sobre o Windows 11. E é justo, é justificado. Mas tudo bem, beleza. Aquele outro falou, você não pode, você não precisa, né? Odiar ou desgostar só porque a gente tá falando aqui o que a gente teve de experiência, o que a gente experienciou aí com essas questões do Windows, ou o que a Microsoft faz aí com o Windows há muito tempo. E continua fazendo, né? A maior crítica, que é a questão dos processos, que é nítido, igual o Luther falou, é nítido quando você faz uma comparação manual, você mesmo, o seu computador ali é original, digamos assim, né, entre aspas, original, sem nenhum debloat, sem nenhuma otimização. Você vai lá, faz uma performance, um benchmark no seu jogo, vê quantos FPS ele pega, aí você otimiza ele, remove os processos inúteis, desnecessários, deixa manual que tem que ficar manual, desinstala os programas que vêm nativamente, que ficam rodando em segundo plano a todo momento, na inicialização, e aí pega o FPS de novo que você fez o benchmark anteriormente. Você vai ver, cara, que vai ter uma folga aí gigantesca aí em comparação a antes. Isso é real, cara. Aí, quando você faz isso e você vê você mesmo, você percebe ali, depois que você mesmo fez manualmente, você não viu pela internet um vídeo fazendo benchmark, você fez ali manual, você vai perceber o quão coisa inútil que a Microsoft faz nesse sistema que você nem utiliza, que você limpou ali e você ganhou umas performances. É surreal, cara. É surreal, é como se fosse uma pílula vermelha ali da Matrix, cara. É surreal. E a gente vai comentar mais ainda sobre o Windows ao decorrer da semana, dos meses, porque vai surgir ainda mais coisas que a gente vai acabar falando realmente. Enfim, espero que vocês tenham gostado, agradeço pela sua audiência e até a próxima.